O Espírito da ordem. O Espírito de Deus, derramado na igreja no Pentecostes, é um espírito de restauração. Como tal, ele veio primeiramente em Jesus, como o cabeça da nova criação, equipando-o para o serviço como o segundo homem e o último Adão que restauraria o domínio justo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 ao 49, Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, Salmo 8, versículo 3 ao 8. Ainda não vemos isso concretizado, Hebreus capítulo 2, versículo 8. A criação ainda geme nas profundas dores que são precursoras daquele dia. Os cristãos crentes, semelhantemente, gemem intimamente quando suspiram por ele. Romanos capítulo 8, versículo 22 a 25. Neste sentido, a presente atividade do Espírito, embora escatológica no sentido em que marca a inauguração da glória do último dia, é semi-escatológica no sentido em que é caracterizada pela incompletude. Portanto, a atividade pós-Pentecostes do Espírito permeia toda a história como diques concêntricos no reservatório. Como no tempo do Antigo Testamento, também no do Novo, sua atividade é soteriológica, comunal, cósmica e escatológica, e envolve a transformação do indivíduo, o governo da igreja e do mundo e a introdução de um novo tempo. Indicações deste padrão já se acham presentes na narrativa dos Atos dos Apóstolos. Pessoas são levadas à fé em Cristo como Redentor e Senhor através do Espírito. Atos capítulo 1, versículo 8. Ou em números consideráveis. Atos capítulo 2, versículo 41, capítulo 5, versículo 14, capítulo 6, versículo 7, capítulo 8, versículo 14, capítulo 11, versículo 24. Ou como indivíduos isolados. Atos capítulo 8, versículo 26 ao 40. A nova comunidade é formada e sustentada sob o governo e a atividade do Espírito. Atos capítulo 6, versículo 3. Capítulo 7, versículo 55. Os poderes da era vindoura são liberados na presente era pelo ministério dos apóstolos. Hebreus capítulo 2, versículo 4, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Jesus assim prossegue a obra de edificação de sua igreja que tem início durante sua encarnação. Conferir Mateus capítulo 16, versículo 12, capítulo 16, versículo 18 e Atos capítulo 1, versículo 2. Evidentemente, se é para sermos transferidos de uma morte inglória em pecado, Efésios capítulo 2, versículo 1 a 4, para a participação da glória de Cristo, há um longo caminho a percorrer. De que forma traçaremos os passos e movimentos do Espírito? A ordem da salvação. A história da teologia, detalhado exame crítico dos problemas soteriológicos, só surgiram depois dos problemas teológicos peculiares e quando a cristologia se estabeleceu com algum detalhe. No período patrístico, predominaram as questões concernentes ao ser de Deus e a pessoa e natureza de Cristo. Mesmo o problema da divindade do Espírito se estabeleceu quase como uma implicação secundária da divindade de Cristo. Mais tarde, questões concernentes à obra de Cristo vieram a lume com as discussões das assim chamadas teorias clássicas da expiação, dos seguidores de Anselmo e Abelardo.
Somente nas discussões da Idade Média e do período da Reforma se buscaram e forneceram afirmações mais definitivas sobre a soteriologia. A exposição clássica da Igreja Católica Romana na justificação foi promulgada depois do Concílio de Trento, de 1545 a 1563. Mesmo neste contexto, alguns delegados nutriam esperança de que viesse a lume uma declaração evangélica luterana sobre a justificação pela fé. A interpretação de como se consumou a redenção por Cristo carrega consigo inevitáveis implicações pela natureza de sua aplicação ao indivíduo. Neste contexto, o principal aspecto da teologia da Idade Média era o elo da graça salvífica com os sacramentos e, portanto, com o ministério sacerdotal da Igreja no processo da justificação. A obra do Espírito foi assim encerrada dentro da administração dos 7 sacramentos. Tal sacramentalismo produziu um mecanismo que certamente, pelo prisma da Reforma, negava a obra soberana do Espírito, a qual não era dependente da administração dos ritos da Igreja. A teologia medieval foi amplamente entregue a um processo de justificação e, portanto, dava grande importância ao modo de preparação para a graça. No processo da graça, preveniente, levando a vontade a odiar o pecado e a aspirar pela justiça ou justificação, o indivíduo se dispunha a receber a graça habitual. A tristeza imperfeita pelo pecado, que carecia das qualidades da tristeza perfeita, era compensada por meio do sacramento da penitência. Não sendo mais um rito, uma vez na vida, propiciando a oportunidade de regressar à graça do batismo, a penitência tornou-se deste modo um aspecto regular no processo contínuo rumo à justiça. Na raiz disso era a noção agostiniana de que a justificação significava ser feito justo, não como na teologia bíblica da Reforma, ser declarado ou reputado ou constituído justo aos olhos de Deus. Quando a justificação se confundiu com a justiça interna e passou a ser vista mais subjetivamente do que como algo de caráter forense, deficiente de santidade pessoal perfeita, ela, a justificação, jamais poderia ser completa. Como resultado à parte do privilégio raramente concedido de revelação especial ao indivíduo, as bênçãos da justificação jamais poderiam ser asseguradas. Daí a negação de certeza feita pelo Concílio de Trento e a afirmação do famoso teólogo jesuíta Robert Bellarmine, de 1542 a 1621, de que a certeza era a maior de todas as heresias protestantes. As discussões sobre a justificação levaram eventualmente à Reforma Protestante. Aliás, neste contexto, as lutas de Martinho Lutero em prol de Cristo e da Reforma dependia em grande medida da transformação e, em importantes aspectos, o reverso, da Ordo Salutis medieval, que ardia em sua consciência mediante sua nova compreensão de Romanos, capítulo 1, 16, versículos 16 e 17. Ele agora via que Paulo não falava de sua ação para a obtenção da justiça, mas da provisão divina dela no Evangelho. Um poderoso repensar ocorreu em seu entendimento da Ordo Salutis e o texto que ele interpretara fazendo uso da Ordo Salutis romana, agora, ao contrário, se tornava a porta aberta para o paraíso. De forma alguma,
é um acidente ou um exagero que o francês de nascença e reformador de Genebra da segunda geração na Suíça, João Calvino, seja descrito, como temos notado, como o teólogo do Espírito Santo. Naturalmente, a nova compreensão da natureza da justificação, justiça imputada, não infusa, estranha, não auto-obtida, era uma característica do novo ensino. Mas isso foi acompanhado por uma dessacramentalização na aplicação da redenção e uma restauração correspondente do papel do Espírito. Não que os sacramentos fossem despidos de seu poder, tanto quanto subordinado à ação conjunta da palavra e do Espírito. Na igreja medieval, os sacramentos atuavam como um marco na estrada da justificação. Onde quer que o catolicismo tridentino posterior tenha mantido o poder, todas as bênçãos da união com Cristo foram atribuídas e medidas pela ação motivadora e instrumental do sistema sacramental, especialmente a missa e a Eucaristia. À guisa de contraste, no ensino reformado, enfatizava-se que o Espírito Santo conduzia o indivíduo à direita comunhão com Cristo, comunhão essa da qual os sacramentos eram vistos como sinais e selos. Portanto, se a pergunta como o Espírito se relaciona com o Pai e o Filho estava no coração do primeiro grande cisma da cristandade e pergunta como o Espírito aplica as bênçãos de Cristo ao indivíduo, entrou no coração do segundo grande cisma. O padrão pelo qual o Espírito opera é, portanto, de grande significação. Ele chegou a ser discutido sob a rubrica latina Ordo Salutis, a ordem da salvação. O termo é, pelo menos em geral, autoexplicativo. Ordo significa uma série, uma linha, uma ordem de sucessão. Cícero usou ordo para uma fileira de assentos no teatro ou uma fileira de remos no navio. Quando usada para a aplicação da redenção, ordo salutis denota o arranjo ordenado dos vários aspectos da salvação em sua concessão aos homens e mulheres. Particularmente, ela busca responder essa pergunta: de que maneira os vários aspectos da aplicação da redenção, tais como justificação, regeneração, conversão e santificação, se relacionam uns com os outros? Discussões da Ordo Salutis tentam desembaralhar a coerência e lógica interiores da aplicação que o Espírito faz da obra de Cristo. Esta, de fato, é uma questão mais antiga do que as discussões medievais dela, e já se insinua na Escritura, por exemplo, nas controvérsias sobre a relação entre graça e lei. Paulo explicitamente indica que este problema soteriológico é também um problema pneumatológico, quando ele escreve: quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas capítulo 3, versículo 2. É fácil ficar impaciente em relação a certos aspectos da discussão sobre a Ordo Salutis, pois há desacordo sobre a ordem envolvida até mesmo entre os teólogos que pertencem conscientemente à tradição reformada. E houve, paulatinamente, críticas sobre a própria ideia. Além do mais, é natural que o cristão entusiasta sinta que os teólogos tenham gasto tempo demais falando da ordem da salvação em vez de proclamarem o Evangelho. Mas as antíteses implícitas em tal reação, proclamação do Evangelho versus ordem da salvação, é prejudicada, pois a maneira como apresentamos o Evangelho invariavelmente expressa uma compreensão implícita da Ordo Salutis. Além do mais, a discussão é importante em salientar a consciência da lógica embutida
em nossa compreensão do modo como o Espírito opera no indivíduo, bem como em esclarecer a matriz do pensamento que governa a forma na qual o Evangelho cristão é proclamado. Que ordem é essa? A motivação na ordem das discussões clássicas da Ordo Salutis consistia em descobrir não o arranjo cronológico, mas um arranjo lógico. A ordem em pauta era, primeiramente, não de prioridade temporal, mas focalizada em relações lógicas, numa ordem da natureza. Na tradição de língua inglesa, o exemplo clássico de uma Ordo Salutis se encontra na obra do antigo puritano inglês William Perkins, 1558 a 1602. Em sua obra, A Golden Chain, ele delineou as causas de todos os vários aspectos da redenção, recuando a sua fonte na pessoa de Cristo e dos eternos propósitos de Deus. Além disso, Perkins produziu um catecismo visual, o qual pudesse ser seguido por aqueles que estavam aptos a ler suas várias exposições. Esta formulação era largamente dependente de Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30, especialmente a declaração de Paulo que aqueles que Deus predestinou, ele chamou, justificou e glorificou. Estes Perkins viu como elementos distintos, numa sequência inquebrável, um elo preso ao outro na cadeia de ouro da salvação. De fato, o diagrama de Perkins tinha algo que parecia a sequência de elos encadeados uns nos outros. A ideia e sua execução continham um certo brilhantismo pastoral. De fato, ainda que raramente conhecido, o modelo de Perkins, cuja teologia pode ser retrocedida à influência do sucessor de Calvino em Genebra, Teodoro Beza, chegou a dominar o pensamento evangélico nos séculos subsequentes. Mesmo onde seu nome era desconhecido, onde seu centro cristológico enfraqueceu-se e onde foram rejeitados os pontos específicos de sua própria Ordo Salutis reformada, o modelo de uma cadeia de causas e efeitos formou durante séculos o contexto de discussões e controvérsias evangélicas. É possível que surja discordância quanto a, por exemplo, se o novo nascimento era a causa da fé, como na construção calvinista, a qual enfatiza a prioridade necessária da atividade divina em vista da depravação da natureza humana, ou se a fé e o arrependimento são a causa da regeneração, como no conceito arminiano, o qual pressupunha que a responsabilidade de crer deve impor a capacidade natural de o assim fazer. Mas quase nunca se reconheceu que alguma forma do modelo da cadeia de Perkins era o denominador comum a ambos e fornecia a matriz dentro da qual se processava a discussão da obra interna do Espírito. A falha em reconhecer isso consistia em que raramente ou nunca se perguntou se o modelo de uma cadeia causal era um modelo bíblico ou completamente inadequado. Em discussões mais recentes, contudo, este modelo voltou a ser salvo considerável da crítica. Passagens tais como Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30, têm sido interpretadas como a refletir menos numa ordem para a aplicação da redenção e mais na plenitude e riqueza da bênção da salvação. Neste prisma, ver Paulo como se estivesse analisando uma ordem de eventos é, portanto, uma construção exegética equivocada. Se ele fosse agir assim, certamente teria incluído a ideia de santificação. Tal omissão tendia a ofuscar os primeiros escritores. Mas para um teólogo moderno, da envergadura de G.C. Berkouwer, ela indica que Paulo não tinha absolutamente em vista uma ordem distinta de elementos,
Seria inconcebível numa ordem tal que o elemento de santificação estivesse ausente. A crítica de Berkouwer não é de forma alguma nova, mas nela ele reuniu figuras influentes, tais como Karl Barth e Otto Weber. Embora não seja possível apelar para a relação entre predestinação e conformidade com a imagem de Cristo dentro deste contexto como indicativo do papel da santificação, sua ausência no que presumivelmente é uma afirmação programática é seguramente significativa. Tivesse sido a teologia de Paulo elaborada aqui pelo estilo das categorias da Ordo Salutis de Perkins, seguramente ele teria incluído a santificação. Uma preocupação mais ampla é também relevante aqui. Quando expressa em termos do modelo de uma cadeia de causas e efeitos, a tradicional Ordo Salutis, ocorre o perigo de deslocar Cristo do seu lugar central na soteriologia. Os frutos de sua obra podem ser relacionados uns com os outros na cadeia de sequência, causa e efeito, em vez de vistos fundamentalmente em relação à obra do Espírito em introduzir-nos na união e comunhão com o próprio Cristo. Assim, a eleição é expressa como a causa da regeneração, que por seu turno é a causa da fé, da qual a santificação e a perseverança são os efeitos invariáveis e inevitáveis. A relação de cada um com o próprio Cristo é assim obscurecida ou mesmo minimizada. O perigo aqui é que a medieval cadeia sacramental de causas e efeitos foi simplesmente substituída por uma cadeia pós-reforma de causas e efeitos subjetivos. Em ambas, o ministério do Espírito de Cristo é deslocado de seu papel central. Permanece sem solução o problema de Lutero de que o homem por natureza voltado para si mesmo em vez de para fora, pondo sua confiança no Senhor. O foco da atenção está no que se tem feito em nós, obscurecendo aquele que é o autor e consumador da fé, e nossa união com ele. Assim escreve H.N. Riderbus, abre aspas, na pregação de Paulo, não existe tal coisa como um desenvolvimento sistemático da Ordo Salutis, uma doutrina detalhada da aplicação antropológica da salvação. A causa disto não é só que o caráter da doutrina de Paulo não é sistemático, no sentido científico do termo, mas, acima de tudo, que seu ponto de vista é diferente. Fecha aspas. Tais críticas contêm considerável peso, embora sejam às vezes exageradas, e algumas delas têm sido injustamente postas aos pés de William Perkins. Não obstante, é verdade que quando foi libertada da rigorosa estrutura cristocêntrica e profundamente pactual em que Perkins e outros a imbuíram, a Ordo Salutis pôde facilmente deslizar-se paulatinamente para um insalubre subjetivismo. Não obstante essas reservas, a questão real não é tanto se devemos nutrir a noção de Ordo Salutis. Não podemos evitar o pensamento ordenado quando estamos na teologia. Acima de tudo, o Espírito é o Espírito da ordem. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Como Hendrikus Berkhoff exquisitamente comenta sobre as críticas severas de Barth acerca da Ordo Salutis, quando Barth escreve sobre soteriologia em seu Church Dogmatics, ele também precisa de um tipo de ordem lógica. Ninguém com certeza afirma que regeneração e conversão, justificação e santificação se relacionam aleatoriamente. A questão, pois, é sobre que princípio ou modelo se deve construir a ordem da obra do Espírito? Um modelo melhor será encontrado na noção que é central a todo o ministério do Espírito no Novo Testamento. União com Cristo. O papel central do Espírito
consiste em revelar a Cristo e unir-nos a Ele e a todos os que são participantes do seu corpo. Assim como a habitação de Cristo e a habitação do Espírito são dois aspectos de uma e a mesma realidade no Novo Testamento, também sustentar-nos em Cristo, expressão que com suas variantes Paulo usa cerca de 160 vezes, é o coração e a alma do ministério do Espírito. A implicação consiste em que o modelo que empregamos para estruturar o ministério do Espírito tem de ser o da união com Cristo. Cada faceta da aplicação da obra de Cristo deve relacionar-se com o modo como o Espírito nos une ao próprio Cristo e visto como diretamente resultante da comunhão pessoal com Ele. O motivo dominante e o princípio arquitetônico da ordem da salvação seriam, portanto, a união com Cristo no Espírito. Isso está no coração da teologia evangélica, como se faz evidente à luz do modo como Calvino inicia o livro 3 de suas Institutas. Abre aspas. Impõe-se-nos ver agora, como nos advém as benesses que o Pai conferiu ao Filho unigênito, não para seu uso particular, mas para que enriquecesse a pobres e a indigentes. E, primeiramente, deve-se ter em conta que, por quanto tempo Cristo está fora de nós e nós estamos dele separados, tudo quanto ele sofreu e fez para a salvação do gênero humano nos é improfícuo e de nenhuma relevância. Portanto, para que compartilhe conosco aquilo que recebeu do Pai, ele precisa tornar-se nosso e habitar em nós. Por isso, ele é não somente chamado a nossa cabeça, Efésios capítulo 4, versículo 15, mas ainda o primogênito entre muitos irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 29. Nós também, de nossa parte, somos declarados estar enxertados nele, Romanos capítulo 11, versículo 17, e dele estarmos vestidos, Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porquanto, como já foi dito, tudo quanto ele possui, nada é para nós até que com ele nos tornemos um. Mas, ainda que seja verdadeiro que consigamos isso através da fé, entretanto, quando vemos que não todos indiscriminadamente abraçam a comunhão de Cristo, que é oferecida mediante o Evangelho, ensina-nos a própria razão a subir algo mais e inquirir da secreta operação do Espírito, mercê da qual se dá que fruamos de Cristo e de todas as suas benesses. Fecha aspas. Calvino tem ainda palavras iluminadoras em seus comentários sobre este assunto, o que sublinha quão profundamente radicado na teologia evangélica está o princípio de que a união com Cristo deve ser considerada como arcabouço dentro do ministério do Espírito. Comentando Romanos capítulo 6, versículo 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Ele diz, Calvino, abre aspas, prefiro, contudo, reter as palavras de Paulo em Cristo Jesus, em vez da tradução de Erasmo, por Cristo Jesus, visto que aquela comunica mais claramente o ato de enxertar pelo qual somos feitos um com Cristo. Fecha aspas. Semelhantemente, comentando 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Calvino afirma, abre aspas, prefiro conservar o termo nele, em vez de mudá-lo para por meio dele, porque em minha opinião é mais vívido e vigoroso, pois somos enriquecidos em Cristo, porque somos membros de seu corpo, e fomos enxertados nele, e ainda mais, visto que fomos feitos um com ele, então ele compartilha conosco de tudo quanto recebeu do Pai. Fecha aspas.
Calvino está sublinhando aqui, e em semelhantes comentários em outras partes, que as bênçãos da redenção não devem ser consideradas como tendo meramente Cristo como sua fonte última, mas como só sendo nossas pela direta participação em Cristo, em união com Ele através do Espírito. Esta abordagem representa melhor a perspectiva bíblica sobre como o Espírito opera. As bênçãos da salvação se tornam nossas através do Espírito, exclusiva, imediata, simultânea e escatologicamente em Cristo. Nos termos paulinos, somente nele é que as bênçãos da redenção se tornam nossas, e é somente pelo Espírito que estamos em Cristo. Em Cristo, porém, todas as bênçãos espirituais são nossas aqui e agora. Efésios capítulo 1, versículo 3. Embora cada bênção esteja em condição de exercer sua própria consumação distintiva. Esta abordagem conta com várias vantagens sobre uma série ou modelo de cadeia causal, cuja tendência é dominar as exposições da Ordo Salutis. Significa que não podemos meditar nem desfrutar das bênçãos do Evangelho, quer isoladas umas das outras, quer separadas do próprio benfeitor. Isso promove uma saudável centralidade de Cristo no viver cristão e também salvaguarda o ensino evangélico do vício de isolar os efeitos do Evangelho da fé no próprio Cristo, tanto como Salvador quanto como Senhor. Neste sentido, é bem-vindo o famoso dito anti-escolástico de Melanchthon: conhecer a Cristo é conhecer seus benefícios. Esta perspectiva também remove o perigo do subjetivismo nocivo e desequilibrado na experiência cristã. Nunca foi uma implicação logicamente necessária do modelo de Perkins que produziria nociva e ansiosa introspecção. Não obstante, quando separada da robusta cristocentralidade de Perkins, ela pode e às vezes tem levado ao desenvolvimento de um subjetivismo nocivo, no qual a localização da presente experiência na cadeia da salvação substitui o próprio Jesus Cristo como centro de atenção e de fé. Além do mais, quando a união com Cristo é o princípio arquitetônico para interpretar-se o ministério do Espírito, os vários aspectos da implicação da redenção retêm a vital dimensão escatológica, uma tensão que caracteriza tão amplamente o pensamento neotestamentário. Os que vivem no Espírito e assim participam de Cristo também vivem neste mundo, dominado como é pela carne. Por essa razão, há sempre um caráter já/ainda não em relação à presente experiência da salvação. É duvidoso se a cadeia modelo poderia expressar isso de forma plena. Sua própria forma sugere que um elo é completo em si mesmo e, portanto, isolado dos demais. E assim, por exemplo, a regeneração é vista como vinda para o fim, onde a fé começa. No Novo Testamento, à guisa de contraste, permanece um aspecto ainda a ser consumado para cada faceta da salvação. A cadeia modelo para a obra do Espírito tende a criar a impressão de que o inaugurado é também o plenamente realizado. Mas há uma estrutura escatológica, já/ainda não, para cada aspecto da soteriologia. A regeneração é uma realidade presente, mas também aguarda a consumação. Mateus capítulo 19, versículo 28. A santificação já envolve um radical, uma vez para sempre rompido com o domínio do pecado. 1 Coríntios capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 14. Mas também se desenvolve
progressivamente até sua perfeição. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Mesmo a glorificação, embora consumada no futuro, em certo sentido, já começou aqui e agora através da habitação do Espírito de graça e glória. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, Romanos capítulo 8, versículo 28, 1 Pedro capítulo 4, versículo 13. E embora requeira ser criteriosamente preservada, é também verdade que a justificação é uma realidade já realizada e aperfeiçoada, mas aguarda sua consumação. Da mesma forma em que a adoção, como a justificação, um ato legal no Novo Testamento, entrará num novo estágio, quando recebemos aquilo pelo que esperamos ardente e pacientemente, ou seja, nossa adoção como filhos, a redenção de nossos corpos. Romanos capítulo 8, versículo 23. Semelhantemente, embora os crentes já tenham sido justificados com irreversível finalidade, comparecerão perante o tribunal de Cristo para receberem o que se lhes deve, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Então, em sua capacidade de justo juiz, o Senhor dará a coroa da justiça a todos os que anelam por sua vinda, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Portanto, como o impecável documento reformado, que é o breve catecismo de Westminster, declara, abre aspas, na ressurreição, sendo os crentes ressuscitados em glória, serão publicamente reconhecidos e declarados justos no dia do juízo. Fecha aspas. Cristo como paradigma e fonte. Esta perspectiva da simultaneidade da bênção redentiva em união com Cristo através do Espírito está de fato profundamente radicada na estrutura escatológica da teologia paulina. Seguida criteriosamente, essa teologia derrama considerável luz em nosso entendimento da aplicação da redenção em Cristo. A análise deste ensinamento pode ser dividida em 3 estágios. Primeiro, o pensamento central do apóstolo nessa conexão consiste no fato de que, para Paulo, o fundamento de nossa redenção está na participação não só na morte, mas também na ressurreição de Cristo. Por exemplo, Romanos capítulo 6, versículo 3. Efésios capítulo 2, versículo 5 a 6. Colossenses capítulo 2, versículo 12 a 13, capítulo 3, versículo 1. Este ressuscitar com Cristo ocorreu de forma representativa na ressurreição histórica de Cristo. Assim como, no mesmo sentido, quando Cristo morreu, também morremos. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Mas ela é realizada ou existencializada na regeneração e conversão do crente, que é marcada sacramentalmente pelo batismo. Estes 2 momentos, a ressurreição de Cristo e a nossa, se pertencem logicamente, embora separadas pelo tempo. Comum a ambas é o ministério do Espírito. Segundo, Paulo vê a ressurreição de Cristo dentre os mortos como sua redenção. Sua morte é tudo o que a morte realmente é. Em sua qualidade de segundo homem, o último Adão, ele experimentar a morte como o salário do pecado, separação da vida, juízo sob a ira divina e alienação da face do Pai. Romanos capítulo 6, versículo 10, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 e Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ele morreu para o pecado, sob cujo poder ele veio. Romanos capítulo 6, versículo 10. Quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas da morte assim concebida, Cristo ressuscitou,
libertou, vindicou ou salvou através da ressurreição. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Em sua ressurreição, ele foi redimido e libertado da morte pelo poder do Espírito Santo, como sugere R.B. Gaffin, abre aspas. É, pois, não só significativo, mas necessário falar da ressurreição como a redenção de Cristo. A ressurreição nada é senão seu livramento do poder e maldição da morte que estava em vigor até o momento de ressuscitar. A ressurreição é a salvação de Jesus como o último Adão, e nenhum outro evento em sua experiência é o ponto de sua transição da ira para a graça. Fecha aspas. Terceiro, na exposição que Paulo faz do Evangelho, as categorias usadas para descrever a aplicação da redenção ao crente são as categorias que explicam o significado da ressurreição de Cristo. Em outros termos, a aplicação da redenção a nós está radicada na aplicação da redenção a Cristo. A ressurreição de Cristo é vista como sua justificação. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Nela ele foi vindicado ou justificado pelo Espírito. Havendo sido feito pecado em sua morte, em sua ressurreição ele foi declarado justo como nosso representante, o que de fato ele sempre e pessoalmente foi. Ele não viu corrupção, porque era o Santo de Deus. Atos capítulo 2, versículo 27. Morrendo em nosso lugar como um condenado, ele ressuscitou como um justificado. Paulo também insinua que a ressurreição pode ser vista como a adoção de Jesus. Quanto à sua natureza humana, Jesus foi descendente de Davi, mas segundo o Espírito de Santidade, ele foi designado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos. Romanos capítulo 1, versículo 4. Os intérpretes mais antigos leem Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4, dentro da matriz da cristologia patrística clássica, como uma afirmação das duas naturezas de Cristo. Mas o contraste em pauta não é entre as duas naturezas, mas os dois estados de Cristo, e mais precisamente entre os dois aeônios de sua existência, segundo a carne e segundo o Espírito, sua humilhação e sua exaltação. Sua ressurreição, assim, o constitui Filho de Deus com poder. Nela ele é adotado como o filho do novo período. A ressurreição pode também ser vista como a santificação de Cristo. O que é fundamental para a nossa santificação encontra-se primeiramente no próprio Cristo. Ele morreu para o pecado uma vez por todas e ressuscitou para a novidade de vida na qual ele para sempre vive para Deus. Romanos capítulo 6, versículo 9 e 10. Esta perspectiva permanecerá estranha a menos que se reconheça que o uso caracteristicamente paulino da linguagem dos conceitos sobre a santificação em seus aspectos definitivos, antes que progressivos, como um livramento radical do domínio do pecado, o que fornece o fundamento para um livramento progressivo da influência do pecado. Em sua morte, Cristo se pôs sob o domínio do pecado. Em sua ressurreição, ele foi libertado desse domínio. Esse livramento é o fundamento da santificação, seja em nós, seja em Cristo. Daí podermos propriamente falar da ressurreição de Cristo no poder do Espírito, como nada menos que sua santificação pelo Espírito. Além do mais, a ressurreição constitui a glorificação de Cristo, como as primícias dos que dormem. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Ele foi o primeiro cujo corpo semeia-se na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual.
1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 ao 44. Pelo poder do Espírito, sua existência física foi transformada numa existência de glória. Conferir Filipenses capítulo 3, versículo 21. Estar em Cristo significa tomar parte em tudo o que Cristo tem realizado. Mais especificamente, significa que aqueles que se acham unidos ao Cristo ressurreto têm parte em sua justificação, adoção, santificação e glorificação. Assim como no caso de Cristo, esses são todos aspectos do singular evento escatológico de sua ressurreição e neles são simultâneos e inseparáveis, como se dá conosco. Segue-se que, no caso dos crentes, estar unido a Cristo pelo Espírito significa ter parte em sua justificação, adoção, santificação e glorificação. Em Cristo, essas coisas são nossas imediata, escatológica e simultaneamente. Por certo, a justificação, adoção, santificação e glorificação são categorias distintas da aplicação da redenção e jamais devem ser confundidas, mas não devem ser vistas como incidentes separados. São aspectos ou facetas do único evento de nossa união com Cristo em sua glória ressurreta, efetuada pelo poder do Espírito e operada progressivamente através do ministério contínuo do Espírito. Na união singular entre Cristo e seu povo, é possível traçar vários níveis de ordens da natureza em que, logicamente, um elemento em nossa união com Cristo parece ser o pré-requisito para o outro. Buscar, porém, reduzir os elementos a uma fonte de causas e efeitos tem impacto imediato de nivelar as dimensões da graça envolvida. A aplicação da redenção é o efetuar de relação bilateral. Esse, naturalmente, é o padrão já evidenciado no caráter pactual da salvação na Escritura, onde o divino monergismo do estabelecimento do pacto leva à mutualidade da comunhão pactual em fé e obediência. No coração de seu novo pacto está a obra de Cristo, através de quem se concede o perdão, e a promessa do Espírito, através de quem vem renovação e restauração. A união com Deus no novo pacto é especificamente união a Cristo pelo Espírito, que nos traz a comunicação das bênçãos redentivas. Cada elemento na Ordo Salutis clássica é assim uma perspectiva adicional naquela realidade da união do crente com Cristo. Cristo se torna nosso parceiro pactual, como o Espírito Santo nos une a Ele. Tudo o que é seu, como Ele é para nós, é nosso. Tornamo-nos um com Cristo, na misteriosa união da qual o tornar-se uma só carne no matrimônio é uma analogia. Efésios capítulo 5, versículo 30 ao 32. A intimidade da união depende de nossa posse mútua e de nossa posse do Espírito. Por ele, Cristo nos confere todos os seus bens. Essa é uma expressão quase chocante apresentada por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao versículo 20. Contrapondo-se à imoralidade sexual, ele insinua que o cristão não pode convenientemente deixar pendente sua união com Cristo só com o fim de entregar-se à carne. Absolutamente não. Tão íntima e holística é a união com Cristo que isso equivaleria a tomar os membros de Cristo e entregá-los ao pecado. Pois aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17.
Um forte exemplo pode ser apresentado aqui para escrever espírito com maiúscula, à luz do fato de que Paulo então prossegue enfatizando que nossos corpos são templos do Espírito Santo. O Espírito que fez do corpo de Cristo um templo habita em nós para realizar a mesma função. Ele é o vínculo de uma união inquebrável. A exposição de Paulo é essencialmente uma obra externa do ensino de Jesus no discurso de despedida. Os discípulos conhecem o Espírito, porque ele habita convosco, ou seja, o próprio Cristo, e estará em vós, ou seja, depois do Pentecostes. João capítulo 14, versículo 17. Mas naquele dia, ou seja, no Pentecostes, vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. João capítulo 14, versículo 20. A forma como Cristo nos une a si, o vínculo comum que lhe torna possível dizer que estaria nos discípulos, é o fato de que seria possuídos do mesmo Espírito que ele mesmo possuía. Essa doutrina central encontra expressão no Novo Testamento de formas variadas, especialmente em Paulo. Um século atrás, os estudiosos na escola da história das religiões ligaram sua origem às antigas religiões de mistério. Mas a herança teológica de Paulo do Antigo Testamento, reinterpretada à luz de Cristo, fornece um cenário adequado para o conceito. Ela não aparece ex nihilo na Escritura. Insinuações ocorrem nas figuras representativas, tais como o sumo sacerdote, que age a favor do povo e está unido a ele como seu representante, e o servo sofredor, que é retratado como alguém que, identificado com os pecadores, leva os pecados de outros e sofre em seu lugar. Isaías, capítulo 53, versículo 4 a 6. Capítulo 11 e 12. Encontramos a ideia também presente no ensino de Jesus. Em Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46, ele indica que agir em relação a seus irmãos é agir em relação a ele mesmo. Ainda mais claramente, a união avança no discurso joanino de despedida. Cristo é a videira. Seus discípulos são os ramos. Permanecem nele, e ele permanece neles. João capítulo 15, versículo 1 ao 11. Tão íntima é esta união através do Espírito, que Cristo está nos crentes e eles permanecem nele. João capítulo 17, versículo 26 e 21. Como em muito da teologia de Paulo, o germe desta doutrina se encontra na revelação em torno de sua conversão. Enquanto assume que era perseguidor da igreja, Saulo de Tarso é assenhoreado pela voz que intencionalmente lhe pergunta por que se constitui perseguidor do Senhor Jesus. Tal é o vínculo de união entre Cristo e seu povo, que perseguir este é perseguir aquele. Significativamente, Paulo mais tarde vê parte de sua função apostólica de fazer conhecido aos gentios este grande mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. União com Cristo, pela habitação do Espírito, é portanto o tema central no qual Paulo denomina o Evangelho de meu Evangelho. Romanos capítulo 2, versículo 16, capítulo 16, versículo 25. As diversas proposições usadas para descrever o vínculo dos crentes com Cristo através do Espírito lançam luz sobre a intimidade e extensão da união com Ele. Primeiro, os crentes estão unidos a Cristo num vínculo de união tal que ele podia dizer que ele, Cristo, havia morrido por eles. Exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 6 e 8.
capítulo 8, versículo 32, e 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Tal relacionamento de união fora forjado entre Cristo e seu povo, que o que ele faz é deles. Segundo, nos momentos redentivos centrais da obra de Cristo, os crentes estão unidos de tal forma a ele que podem dizer que estão com ele neles, de modo que esses eventos têm duradouras implicações para a sua vida presente. Às vezes, com Cristo significa presente com, por exemplo, em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Mas em outras partes, em verbos compostos, com o prefixo sim, ele comunica a ideia de participação em, por exemplo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, crucificado com Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4, sepultado com ele. E Romanos capítulo 6, versículo 8, viver com ele. Terceiro, supremamente em Paulo, e é característico de seu pensamento, é o uso da frase em Cristo. Ela sumaria tudo o que significa ser cristão. E deveras é usada como um sinônimo virtual de cristão, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo. E Romanos capítulo 16, versículo 7. Andrônico e Júnias, meus parentes, estavam em Cristo antes de mim. A chave mais forte para apreciar-se a significação teológica dessa ideia está na frase paralela de Paulo, em Adão, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Estar em Adão equivale a estar unido a ele de tal maneira que tudo o que fez Adão em sua qualidade representativa torna-se meu e determina minha existência, seja pelo pecado conduzindo à morte ou pela justiça conduzindo à vida. No modo analógico, estar em Cristo significa que tudo o que ele fez por mim, representativamente, se torna realmente meu. Esta união com Cristo pode ser vista por três diferentes, porém complementares prismas. Podemos ainda dizer que ela ocorre em três momentos: o eternal, o encarnacional e o existencial. Primeiro, os crentes foram eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, a fim de, abençoados na união pactual com ele, fossem para o louvor de sua glória. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, 11 e 12. Há uma dimensão desta união que transcende nossa própria existência pessoal e recua ao plano e propósito de Deus na eternidade. Uma determinação soberana e monergística está em pauta aqui, mas Paulo não esclarece mais e talvez não pudesse o significado do que ele diz. Não obstante, ele nos diz que a eleição divina dos crentes se relaciona à sua pré-criação eleita de Cristo, o mediador. Cristo e seus membros são o que Agostinho e outros têm chamado totus Christus, ou Cristo todo, inseparavelmente unido por eterna e divina determinação. O que em Cristo nos tornamos não repousa no que somos, mas tem a eleição de Cristo mesmo como seu fundamento. União com Cristo, pois, tem a mais profunda possível de todas as raízes. Segundo, a união com Cristo se acha radicada na encarnação de Cristo em nossa carne. Isso tem dois aspectos. No poder do Espírito Santo, o Filho de Deus tomou nossa carne a fim de nela poder prover a salvação de que carecemos, perfeitamente adaptada às nossas necessidades. Ele veio em semelhança humana, Filipenses capítulo 2, versículo 7, na semelhança de homem pecaminoso, Romanos capítulo 8, versículo 3. Ele tomou nossa carne, uniu-se à nossa humanidade, a fim de levar por nós os nossos pecados. Além do mais, ele entrou em nossa carne,
a fim de ser o arquegos da nossa salvação, aquele que exerceu obediência e justiça, para que as mesmas fossem então exercidas em nós através do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor arquegos da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Destes também ele igualmente participou. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus capítulo 2, versículo 10 a 17. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Em virtude de nossa união com Cristo, estar radicada em sua carne e ter seu espírito como seu agente hipotecário, temos parte nas implicações dos grandes momentos de sua obra redentiva. Estamos assim crucificados, sepultados, ressuscitados e ascendidos nele. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Romanos capítulo 6, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 6. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Capítulo 3, versículo 4. Nossas vidas não mais são determinadas pelo que Adão fez, mas pelo que Jesus Cristo tem feito. Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Todavia, somos unidos a Ele, não só no que Ele efetuou em nosso lugar, mas também no status em que Ele, como mediador, inaugurou por meio de Deus. Em união com Ele, nosso status é assim radicalmente transformado. Além disso, nossa condição pessoal é progressivamente alterada até que Ele nos transforme no último grau de glória quando regenerar nossa existência física e transformá-la em fotocópia de seu próprio corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versículo 21. E assim, pelo vínculo do Espírito de união com Cristo, tudo o que é dele, como mediador, nos é concedido pela graça. Nossa vida genuína e final está oculta com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 3, 1 João capítulo 3, versículo 2. Número 3. Além do mais, esta união, que quanto ao seu aspecto ideal foi proposta na mente de Deus antes de haver tempo e no espaço de tempo contínuo, se baseia na encarnação, torna-se uma realidade existencial através da habitação do Espírito de Cristo em sua fé correlata. Isso determina a totalidade da vida. Segundo o Novo Testamento, é em Cristo que somos livres. Nele vivemos para o louvor da glória de Deus. É nele que nos unimos e damos as boas-vindas uns aos outros. É em Cristo que falamos e temos sabedoria. É em Cristo que morreremos. Os nossos próprios corpos são, em certo sentido, membros de Cristo, visto que, como pessoas físicas, participamos de um só Espírito com Ele. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 e 19. Há também mutualidade nesta união. Embora ela tenha uma dimensão supratemporal e supra-individual, estávamos em Cristo antes da fundação do mundo. É também próprio falar de antes e depois. Sua plena realização se dá em nossa própria existência, quando o Espírito nos une a Cristo mediante a fé. Na linguagem idiosincrática de Paulo, cremos em Cristo. Por isso, embora tenhamos sido eleitos em Cristo,
antes da criação do mundo, Efésios capítulo 1, versículo 4, até confiarmos nele, somos propriamente vistos como por natureza objetos da ira, Efésios capítulo 2, versículo 3, e separados de Cristo, Efésios capítulo 2, versículo 12. Somente quando somos justificados pela graça através da fé e o propósito pactual de Deus se concretiza em nós, podemos falar de estarmos unidos a Cristo. Consequentemente, em Romanos capítulo 16, versículo 7, numa notável mudança da frase, Paulo fala de seus parentes, Andrônico e Júnias, como estando em Cristo antes de mim. Esta união nos introduz na órbita da transformação escatológica efetuada por Cristo em sua ressurreição, transformação e glória. Quando alguém está em Cristo, diz Paulo, a nova criação, não simplesmente nova criatura, é a herança, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Como feitura de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 10, somos introduzidos na esfera da regeneração divina de todas as coisas que já foram inauguradas na ressurreição de Cristo. Todavia, ao mesmo tempo, o Espírito de tal forma engaja todo o nosso ser para que, ao pertencer a Cristo, há uma mutualidade ou vínculo pactual, de modo que a obra do Espírito e a fé dos crentes são absolutamente correlativas na união, como Paulo indica em Gálatas capítulo 2, versículo 17, capítulo 3, versículo 4. Aliás, uma teologia reformada, não menos vigorosa do que a de B.B. Warfield, está preparada para descrever isso intrepidamente por meio da linguagem de sinergismo, abre aspas. Mas é um sinergismo de tal caráter que não só a iniciativa é tomada por Deus, pois todas as coisas estão em Deus, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 18, mas a ação divina está na excessiva grandeza do poder de Deus, segundo a operação da força de seu poder que ele operou em Cristo quando este ressuscitou dos mortos, Efésios capítulo 1, versículo 19. O novo homem, que é o resultado dessa mudança, é, portanto, aquele que é descrito como criado em justiça e santidade da verdade. Efésios capítulo 4, versículo 24. Fecha aspas. É da natureza da atividade da fé que este sinergismo ou mutualidade pactual não comprometa a soberania absoluta e diáfana graça de Deus em nossa salvação. É sempre por causa dele, Deus, que estamos em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Quais, pois, são as implicações de considerar-se a união com Cristo através da fé como a perspectiva que envolve a obra do Espírito na aplicação da redenção? Pode-se observar 3 pontos aqui. Implicações. Primeiramente, a obra do Espírito é essencialmente um ministério de unir-nos a Cristo e então desvendar para nós e em nós as riquezas da graça de Deus, as quais herdamos em Cristo. Calvino, uma vez mais, capta isso numa de suas mais eloquentes passagens. Abre aspas. Vemos que nossa salvação e todas as suas partes se acham compreendidas em Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12. Portanto, tomamos cuidado para não derivar a mínima porção dela de qualquer outra fonte. Se buscamos a salvação, somos instruídos pelo próprio nome de Jesus que ela procede dele. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Se buscamos quaisquer outros dons do Espírito, serão encontrados em sua unção. Se buscamos força,
ela se encontra em seu domínio, se pureza, em sua concepção, se mansidão, ela aparece em seu nascimento, se buscamos redenção, ela está em sua pessoa, se há absolvição, em sua condenação, se remissão da maldição, em sua cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Se satisfação, em seu sacrifício, se purificação, em seu sangue, se reconciliação, em sua descida ao inferno, se mortificação da carne, em seu túmulo, se novidade de vida, em sua ressurreição. Em suma, já que rico depósito de todo gênero de bem transborda dele, bebamos desta fonte nossa suficiência e de nenhuma outra. Fecha aspas. A segunda implicação enfatiza, de várias formas, no Novo Testamento, consiste em que, embora continuemos sendo influenciados por nossa vida pregressa na carne, ela não mais é a influência dominante em nossa presente existência. Não mais vivemos na carne, mas no Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 9. O passado de Cristo, se assim podemos expressar, é agora dominante. Nosso passado é um passado em Adão. Nossa presente existência é em Cristo, no Espírito. Isto implica não só em termos sociedade com Ele na comunhão do Espírito, mas em que nele nossa culpa pregressa é tratada com a lei, bem como nossa escravidão ao pecado e a morte já chegou a um fim. Em terceiro lugar, a união com Cristo por meio do Espírito se baseia em sua união conosco em nossa humanidade. É a partir daí que nossa transformação é efetuada pelo Espírito, pois união com Cristo não é equivalente a deificação ou misticismo. O Verbo se fez carne a fim de tornar-se o arquegos de uma humanidade salva. O alvo do Espírito é a transformação à imagem de Deus como aquela que se expressa na humanidade de Cristo, de modo que os crentes se tornam progressivamente mais verdadeira e plenamente humanos. Isso, igualmente, contém maiores e mais importantes ramificações que veremos em evidências mais adiante quando discutirmos o ministério santificador do Espírito. Elas são sucintamente expressas por Louis Berkhof quando diz: por meio desta união, os crentes são transformados na imagem de Cristo segundo sua natureza humana. O que Cristo efetua em seu povo é, em certo sentido, uma réplica ou reprodução do que aconteceu com ele. Não só objetivamente, mas no sentido subjetivo também, levam a cruz, são crucificados, morrem e ressuscitam para a novidade de vida com Cristo. Em certa medida, participam das experiências de seu Senhor.